A espada do Espírito. E no estudo de hoje, da armadura de Deus, é o último item, espada, começa dizendo: a posição dos seguidores do Senhor Jesus Cristo é de tamanha importância e autoridade que fica até difícil de as pessoas acreditarem, pois pensam que nós, os cristãos, temos de ser espizinhados, maltratados e injustiçados, e não haver de nossa parte nenhuma atitude em relação a isso. Mas quando Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus, o que ele queria dizer é que ter humildade de espírito é ser subordinado à voz do Espírito Santo. Quando Pedro tomou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, o Senhor Jesus o repreendeu, dizendo: embanha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Mateus 26, 52. A espada que nós devemos lançar mão é a do Espírito, que é a palavra de Deus, para que através dela venha assumir nossa posição perante o mundo, como filhos de Deus. Em todos os sentidos, os cristãos em todos os sentidos, nós, os cristãos, não devemos jamais ser derrotados, principalmente pelo pecado. Observe o exemplo do Senhor Jesus. Ele jamais foi derrotado. Temos também de ser vitoriosos em todas as circunstâncias e ter condições de vencer os desafios que o mundo nos oferece, pela fé na palavra de Deus. Ao ser tentado por Satanás no deserto, Jesus disse: está escrito. 3 vezes foi tentado e venceu, com a espada do Espírito, com a palavra de Deus. Ora, Deus nos colocou nesse mundo, posicionando-nos com sua autoridade, para fazermos exatamente como o Senhor Jesus. Observe também que ele jamais disse aos seus discípulos para orar pelos enfermos, mas disse: curai os enfermos, ou que orasse pelos endemoniados, mas que expelisse os demônios. Mateus 10, 8. Muito bem. A espada do Espírito nada mais é do que a palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é cortante, penetrante, como espada de 2 gumes, que entra cortando e sai cortando. A Bíblia diz em Romanos 8, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Quando nós lemos qualquer um livro, de qualquer um autor, seja esse quem for, nós estamos bebendo do espírito daquela pessoa, das ideias, dos pensamentos, das experiências dela, da vida pessoal dela, do espírito dela. Estamos bebendo dos pensamentos, de repente, dos traumas, e etc, etc, etc. O que mais tem em livrarias são livros, seja esses quais forem. Muito bem, quando nós lemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, e que embora alguns digam: mas quem escreveu foi o homem. Óbvio, a Bíblia diz: homens santos, separados para quem? Falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. No caso dos evangelhos da paz, foram as palavras do próprio Senhor Jesus. E nas demais, o Espírito do Senhor, que por vez falava em sonho, por vez face a face. Homens e mulheres que foram usados por Deus, porque a vida estava separada para Deus. Muito bem, quando nós bebemos dessa fonte, quando nós nos armamos dessa espada, porque se armar da espada é eu me encher do conhecimento da palavra de Deus e praticar. Veja que não basta ter a Bíblia. Ter a Bíblia não é ter a espada. A espada é eu colocar dentro de mim essas palavras e praticá-la no meu dia a dia. Veja que a espada não é para defesa, é para o ataque. Você ataca com a espada. Porque cada palavra de Deus, e muitas delas, são promessas.
Para o doente ele diz, eu vou te curar. Para o solitário eu vou te dar família. Para o miserável ele diz, eu vou te fazer cabeça. Para o deprimido, vazio, ele diz, meu espírito vai se apoderar de ti e tu vai ser uma outra pessoa. A palavra garante o impossível. E quando a pessoa se entrega a essa palavra, por isso que, entenda, você não servir a Deus não significa não poder, é não crer. Porque há uma grande diferença de poder e de crer. Qual o limite para você servir a Deus? Não há. Mas quando não se crer, não se faz esforço algum para entrar pela porta. Porque a Bíblia diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Salvação. Não espere eu ter a vida de Deus vivendo a vida dos incrédulos. Qual o compromisso que o incrédulo tem com Deus? Qual o compromisso que o incrédulo tem com o altar? Qual o temor que ele tem, o respeito? Por isso que Deus disse, eu honro os que me honram. O sacrifício tem que ser total, espiritual, físico, material, em tudo eu tenho que honrar Deus. Quando eu me nego a honrar Deus é porque eu não creio que Ele vai me honrar. E eu posso justificar o que for. Nada vai justificar, porque o justo é justificado não por desculpas esfarrapadas. O justo é justificado pela fé. Meu justo vive. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé não é ver para crer, é crer para ver. Tomé disse, eu não creio, só quando eu ver. Jesus apareceu de novo, ele estava presente. Jesus diz, toca aqui, põe a mão na lança. Ah, Senhor meu, agora que me viste, crestes, seu incrédulo. Bem-aventurados que não veem e crê. Então você que não crê, você nunca vai ver. E você nunca vai ser bem-aventurado. Então não basta vir à igreja, gostar, se sentir bem, ser emoção. Se você não pegar a espada e não usá-la, já era. Se você disser assim, mas a espada vai me ferir, vai ferir os outros, não importa. A espada é para isso mesmo. É para dividir o que presta do que não presta. Mas se eu disser não para essas coisas erradas, que é o que a palavra, o que a espada pede, aqueles que gostam do que é ruim, do que é errado, aqueles que gostam de me usar, aqueles que gostam que eu seja como eles vão me condenar, me criticar. Que condene, que critique, que eles vivam a vida dele e você viva a sua com Deus. Agora não queira fazer a vontade do mundo e a de Deus, porque ninguém serve a dois senhores. Ninguém bebe no cálice de Deus e dos demônios, na mesa de Deus e do diabo. Quando Satanás ofereceu a Jesus a necessidade, ele estava com fome e deu a ele uma ideia, transforma as pedras em pães, quando aquele deserto era necessário, era a prova do Senhor de fogo. O Senhor não atendeu às emoções, que muitas vezes nos manda fazer coisas que parecem certas, mas que não devemos fazer. O Senhor disse, arreda-te, Satanás, não só de pão vive o homem. Às vezes o diabo diz, faz, Deus entende que você precisa. E em nome de uma necessidade você mente. Em nome de uma necessidade você dá as costas para Deus. Em nome de uma necessidade ou de alguém que você não quer desagradar, você nega a fé. Então não queira que a espada do Espírito que você não usa traga os benefícios que ela promete. Veja que só usa a espada quem conhece. A pessoa que não lê a palavra de Deus, o diabo engana ela facilmente, com pensamentos. Quando uma pessoa vive aí de cabeça baixa, triste, lamentando, murmurando, ela não medita na espada, pode deixar. Ela não medita na espada do Espírito. Porque se você disser para mim que você todos os dias come e bebe dessa palavra e que você está desanimado, com vontade de desistir, eu volto para Macumba hoje mesmo. Se você disser para mim que você está vivendo isso aqui, meditando, bebendo todo dia, não é ficar o dia todo lendo não, tirar um tempo para Deus, tu está praticando isso aqui, e você é uma pessoa deprimida, triste, vazia, insegura, incerta, eu volto para Macumba. Tem alguém aqui? Duvido. Tem pessoas que nem a Bíblia pega para ler.
E quando ouve do pastor, acha um absurdo. Absurdo é o que o diabo está fazendo na vida de muitos que não obedecem a Deus. Um absurdo você carregar o nome de Deus e viver a vida que o diabo quer que você viva. Que vergonha. Mas também pudera a pessoa negar a fé. Mas Deus está te impactando, está queimando teu coração, está falando com você. E aí, vai ignorar? Você que não desceu às águas e não aceitou o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, está à espera de quê? Morrer e tua alma ser condenada ao inferno? Qual a desculpa? Se a alma é sua e você não deve satisfação do que você faz para a sua vida a ninguém, senão a Deus. Por que você não quer aceitar Jesus Cristo e descer às águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque você sabe que você tem que abraçar a fé, assumir a fé e abrir mão desse mundo aí fora. Então vem aquela sensação de engano, e às vezes a pessoa até acha que ela está sendo certa e sincera em dizer assim: se é para fazer de qualquer jeito, eu prefiro não fazer. Grande decisão, grande teoria tola. Eu vou traduzir para você o que você está querendo dizer. Eu vou para o inferno consciente. Melhor ir para o inferno consciente do que se entregar a Deus. Pelo amor de Jesus Cristo. Larga a mão do pecado, se entregue para Jesus. Assuma a sua crença. Use a espada do Espírito. Aqui fala da autoridade. Vou falar sobre ela. Vamos continuar? Esta autoridade que o Espírito Santo nos concede, independente de grau de instrução, cultura, raça, posição social. O apóstolo Pedro era um homem humilde, pescador, porém sua sombra curava os enfermos, como diz o texto, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em esteiras, para que a menos a sombra de Pedro o curasse. Quando este passasse, cobrisse algum deles, né? É Atos 5,15. Certa vez, quando um coxo de nascença pediu esmola à porta do templo Formosa, Pedro disse: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus eu te dou. Levanta-te e anda. Está lá em Atos 3,6. Já no Antigo Testamento, no Velho Testamento, Deus ordena a Moisés: eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés contestou: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, pois sou pesado de boca e pesado de língua, gago. Envia aquele que tens que enviar, menos a mim. E então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, ao qual disse: Arão fala fluentemente. Tu, pois, falarás e lhes porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que devereis fazer. Êxodo 4, do 10 ao 15. Leitor, Deus outorgou a Moisés a mesma autoridade que Jesus deu aos seus discípulos. Eis que vos dei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando determinamos algo com autoridade, pela fé, com intrepidez, sem qualquer sombra de dúvida, estamos assumindo posição de Jesus, pois está escrito: aquele que crê em mim fará também as obras que faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o Pai. Deixa eu falar algo para você. Quando eu comecei na fé, o diabo ainda se aproveitava da minha passividade. O que é uma pessoa passiva? É aquela que não impõe a sua autoridade, tanto diante de Deus como diante do diabo. Porque quando Ezequias recebeu a notícia que ia morrer, ele usou autoridade. A autoridade na oração. Ele colocou o rosto na parede e cobrou de Deus o direito dele. Ele não foi passivo, ele foi ativo na fé. Ele poderia dizer: vou morrer, tá bom. Não, botou o rosto na parede e falou: Senhor, lembra-te, peço-te, eu sou fiel, eu não aceito isso. Cobrou de Deus o direito da palavra, da espada, usou a espada, usou a palavra. Quando nós passamos por certas situações e não usamos a autoridade, de dois, ou não estamos armados da espada, que é a palavra de quem? Ou estamos conscientes do nosso erro. Eu lembro que quando comecei na minha fé, eu ainda tinha pesadelos. E eu falei com o pastor disse: ô Flávio, usa a autoridade, rapaz. Você está devendo para o diabo?
Você já entregou tua vida para Jesus? Entreguei, então. O diabo está tentando te afligir e você está passivo. Usa a autoridade, fala com ele. Com ele quem, pastor? Com o diabo. Dobra o teu joelho no pé da cama e fala: Satanás, pode sair desse quarto. Você está amarrado. Você não tem direito de me atormentar, porque a minha vida não é sua. A minha vida não te pertence, eu não te devo, eu não te sirvo. Em nome de Jesus Cristo, pode sair. Acabou o pesadelo. Certa vez eu ensinei isso para uma senhora que tinha insônia. Ela era passiva, ficava pedindo oração para todo mundo, como se ela não tivesse fé para usar a palavra que é a espada. O problema de muitos é que não usa a espada. Repito, ou não conhece, ou tem a consciência pesada diante de quem? Por isso a lição de hoje, esse último item da armadura do Espírito é: use a espada do Espírito. Mas como usá-la se você não lê? Por isso que Deus diz a nós, obreiros, obreiro, a Bíblia diz: procura apresentar-te aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja o quê? Bem a palavra. Quando a palavra está dentro de mim, o diabo fala A, eu falo B. O diabo fala C, eu falo D, A, eu vou até a última letra do alfabeto. Ele diz: tu não posso, porque tudo posso no que me fortalece. Deus esqueceu de você, Deus nunca esquece. Ele diz que ainda que uma mãe esqueça o filho, ele não esquece os que o servem. Sai para lá, Satanás. Vai enganar outro, a mim tu não engana. Acabou. Amém? Por isso que agora nós vamos buscar uma das promessas que a espada nos dá. Nos últimos tempos derramarei do meu espírito, disse Deus, sobre toda a carne. Os velhos sonharão. Você sabe que velho não sonha, né? Mas quando o velho tem o Espírito Santo, ele sonha. Amém? Verdade ou mentira? Ele disse: os jovens terão visão. Graças a Deus. Por isso nós vamos buscar agora. Fique de pé.